Por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder. 3, porém 1. O Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando no canal Colégio do Discípulo, para juntos estudarmos mais uma lição do primeiro trimestre de 2025 da revista da CPAD da classe dos adultos, revista que tem por tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, comentada pelo pastor Ezequias Soares. Hoje nós vamos já para a nossa quarta lição, que será ministrada, pelo menos na maioria das nossas igrejas, no dia 26 de janeiro de 2025. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo privilégio da sua presença, obrigado por você estar de novo aqui com a gente no canal. Deixe nos comentários o seu nome, diga sua cidade, sua denominação, sua igreja. Comente como essas lições desse trimestre têm te abençoado, tá bom? Se você clicou hoje aqui e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo aqui do canal. Quando você fizer tudo isso, você vai nos ajudar bastante, porque o YouTube ele vai entender com isso que os nossos conteúdos são relevantes e então ele abre aí mais visualizações para a gente, tá bom? Antes de começar, eu quero orar com você por essa lição, orar pela sua vida, para que Deus nos ajude, para que o Espírito Santo nos ilumine e que nós tenhamos uma boa aula para a honra e glória do Senhor. Ore comigo. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos, Pai querido, entrar num assunto tão complexo para a nossa mente finita, mas que tanto nos edifica, Pai. É falar do Senhor em sua totalidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Pai, revela a nós a Tua Palavra, que o Teu Espírito nos ilumine para que nós possamos entender melhor sobre Ti. Toma agora, Pai, nas Tuas mãos a pessoa que está junto comigo assistindo essa aula. Abençoe, se conosco e que nós possamos ter uma boa aula para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Continue abençoando esse canal e que seja fonte de bênção para cada um que aqui entrar para ouvir da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, te agradecendo, crendo que Tu és fiel para cumprir o que prometeu. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vai lá na descrição, tá? Porque, como sempre, tem link com dinâmica, subsídios para te ajudar na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Porque junto, claro, sempre, nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Irmãos, na lição passada nós estudamos a lição de número 3, que tinha por título A Encarnação do Verbo. Nós elencamos na ocasião as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Descrevemos a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo e relacionamos como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Hoje nós vamos para a nossa lição 4, que tem por título Deus é triuno. E assim como nós alertamos na lição anterior, eu quero te alertar para que você tome cuidado, tá? O mesmo cuidado que eu falei da lição passada, é preciso que nós também tomemos sobre esse assunto para não esgotá-lo, porque cada pessoa da Trindade, ela será tratada individualmente. Então é muito importante que você sempre observe os objetivos de cada lição. Por exemplo, na lição 5, vai falar que Jesus é Deus. Na lição 9, vai tratar do Espírito Santo. A divindade de Jesus será tratada nessa lição 5, que tem por esse título, Jesus é Deus. A sua igualdade com o Pai, na lição 6, a sua natureza divina, na lição 7. Então é bom que nessa lição 4, você se atenha em falar da Trindade, e não fale muito da divindade de Jesus,
da igualdade com o Pai, da natureza divina de Jesus, para você não esgotar o assunto. É proibido falar sobre isso? Claro que não. Mas tome cuidado para o assunto não esgotar e nas próximas lições você ficar sem assunto. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é o texto da grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz que desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Então, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas, presente no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, e ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. Vamos acompanhar então a nossa leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, gente, em Mateus capítulo 3, é a primeira das 3 vezes em que o Pai falou com seu Filho do céu. A outra vez foi na transfiguração, em Mateus também, no capítulo 17, e no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28, antes de ir para a cruz. E a terceira vez é essa, no batismo, onde o Pai fala do céu com o Filho. Aqui nós temos então a revelação da Trindade. O Filho é batizado, o Espírito desce na forma corpórea de uma pomba e o Pai fala do céu. Já em Mateus 28, na grande comissão, assim como as 3 pessoas da Trindade estão presentes no batismo de Jesus, deve estar presente no batismo de cada cristão. Agora, se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica uma pergunta: por que nos textos como Atos capítulo 2, 38, Atos capítulo 8, 16, Atos capítulo 10, 48, Atos capítulo 19, versículo 5, enfim, muitas vezes na história da igreja primitiva, mostra a igreja batizando somente em nome de Jesus? Será que algumas igrejas, alguns unicistas usam isso para dizer que só deve se batizar em nome de Jesus? Porque será que isso é verdade? Bom, primeiro nós temos que entender que a doutrina da Trindade ainda estava sendo desenvolvida e entre os judeus isso era mais complicado ainda de entender por causa do monoteísmo hebreu, que nós vamos ver também nessa lição. Esses cristãos primitivos, bem como os apóstolos, fizeram isso para enfatizar a identidade do cristianismo e diferenciá-la do judaísmo, confirmando e afirmando ser Jesus o Messias e também o centro da mensagem do Evangelho. E também que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, conforme a nossa declaração de fé, no capítulo 12, segundo parágrafo, na página 128 da nossa declaração de fé, aonde trata sobre o batismo em água. O título, fórmula batismal. A ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida. Sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus, expressões essa que eu já citei aqui, os versículos, significa somente que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Então, acompanhe o nosso mapa mental, para a gente ver como que essa lição está distribuída. O mapa mental é importante para te ajudar a se situar na lição, para você não se perder. E a palavra-chave da lição de hoje é Trindade. E esse nome ele é usado muito pelos inimigos, pelos antitrinitarianistas, para dizer que não é uma crença bíblica, já que o nome não está na Bíblia.
Interessante que os que assim defendem deveriam saber que até o próprio termo Bíblia não está na Bíblia. É um termo técnico, é um termo teológico usado para explicar uma doutrina bíblica. Os que falam isso, por exemplo, são unicistas, e unicista também não está na Bíblia. Mas a verdade é que a Trindade é a doutrina central do cristianismo que descreve a natureza de Deus como um único Deus em três pessoas distintas, mas coiguais e coeterna. O Deus Pai é o Criador e sustentador de todas as coisas, Deus Filho, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne para a salvação da humanidade, e o Deus Espírito Santo, que é o Consolador e guia espiritual que habita nos crentes. Bom, essa lição, gente, ela tem por objetivo, vou destacar novamente, esteja atento com o objetivo da lição, ou melhor, os objetivos, que são geralmente três, e nessa lição não é diferente. Temos três objetivos. O primeiro deles é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. O segundo objetivo é indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E o terceiro objetivo é explicar os objetivos do unicismo na atualidade. Então, em primeiro lugar, nós temos como título, o tópico primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, que está dividida em três subtópicos. O primeiro é a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. O segundo é evidências no Antigo Testamento. E o terceiro é revelada no Novo Testamento. O segundo tópico tem como tema as heresias contra a doutrina da Trindade. E este está dividido em apenas dois subtópicos. O primeiro como tema o unicismo. O segundo tem por título a verdade bíblica. E a última parte da nossa lição, a conclusão, o terceiro tópico tem como tema unicismo, uma heresia antiga na atualidade, que também está dividida em três subtópicos. O primeiro tem como tema o problema, o segundo, uma reflexão bíblica, e o terceiro tem como tema a posição oficial. A nossa introdução diz que o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formação teológica. Isso é muito interessante. Recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Era uma verdade incontestável que não precisava do termo técnico Trindade, do termo teológico Trindade, porque os cristãos aceitavam e entendiam a Trindade como uma doutrina bíblica fundamental. Os teólogos, que fazem parte das Testemunhas de Jeová, os chamados Torre de Vigia, eles têm uma frase famosa, que de fato a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. E isso revela uma ignorância sem tamanho. Como eu disse, a própria palavra Bíblia não está na Bíblia. Isso não significa que nós não podemos usar um termo técnico para identificar um determinado conceito teológico. Então, é necessário distinguir entre a doutrina da Trindade e a Trindade em si mesma, bem como esclareceu o teólogo Robert Lytton no livro A Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, da editora Vida Nova. Ele diz que desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Mas a igreja precisou recorrer a conceitos mais elaborados para responder às ideias equivocadas numa linguagem mais extensa para expressar a realidade que Deus revelará, acrescenta ainda Lytton. O que a tradição cristã acredita e ensina tem fundamentação bíblica. O pensamento trinitário que apresentamos permeia a Bíblia inteira. Essa base bíblica vem sendo mostrada pelos teólogos cristãos desde o pensamento patrístico. No entanto, o que os líderes das Testemunhas de Jeová fazem nada mais é do que pensar as Escrituras aqui ou acolá e buscar em diversas traduções da Bíblia palavras que pareçam favorecer suas crenças e práticas sem considerar a exegese e sem priorizar as línguas originais das Escrituras Sagradas. Portanto, sua teologia é uma concha de retalho, inconsistente e tão frágil que nenhuma Testemunha de Jeová tem a liberdade de examinar qualquer literatura cristã fora das publicações de sua religião. Então, respondendo ao questionamento da Torre de Vigia sobre a palavra Trindade nem aparecer na Bíblia, não é a Trindade, mas sua formulação teológica sim. E é isso que nós vamos tratar nessa lição. Como o primeiro tópico,
nós temos como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Segundo subtópico, evidência no Antigo Testamento. E terceiro subtópico, revelada no Novo Testamento. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. É interessante porque um matemático, ele questionaria, como pode 1 mais 1 mais 1 ser igual a 1? Não cabe na matemática. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, diz que ao homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina complexa, é uma doutrina de difícil entendimento, mas é uma doutrina, como assim, muitas doutrinas bíblicas não entram em nossa mente. E essa doutrina da Trindade é uma delas, que nós acreditamos por fé, porque a Bíblia nos dá base o suficiente para acreditarmos nela. Existe o monoteísmo, que nós vamos ver aqui na revista Judaico-Cristão, mas tem o monoteísmo hebreu, e o monoteísmo é o nome que se dá à crença em um só Deus. No mundo há 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo, que foi gerado dentro do judaísmo por Jesus, o Messias que os judeus rejeitaram, jamais aceitou a ideia de que haja 3 deuses, conforme as declarações bíblicas. Ai, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele, conforme Deuteronômio 4:35. O famoso Shema, ouve, que é uma declaração de fé repetida diariamente pelos judeus, declara haver somente um Deus. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Jesus referendou as palavras do Shema em Marcos 12:29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O monoteísmo no grego, é monos, que é único, e teísmo, ou theos, que é Deus. É um ensino que admite haver apenas um Deus. De acordo com o teísmo, esse Deus único mostra-se interessado no homem, interagindo com ele no transcurso da história, quer recompensando-o ou punindo. O monoteísmo é a forma da crença dos hebreus, embora o fundador da nação hebreia, Abraão, procedesse de um país politeísta, que é as crenças que creem em mais de um Deus. Desde que teve uma revelação divina para se locomover da sua terra e da sua parentela e da casa de seu pai para um lugar que lhe seria mostrado, Abraão prestou culto, devoção e fé em apenas um Deus Altíssimo, conforme Gênesis 14:22. Os povos no meio dos quais Israel conviveu, tanto nos 400 anos do Egito, quanto entre os cananeus na terra de Canaã, mais tarde possuída pelos hebreus, eram povos politeístas. Eram devotados em uma imensa multiplicidade de deuses. Muitas vezes a fragilidade emocional dos hebreus, aliada com a sua ignorância, levou-os a se misturarem com aqueles povos e suas crenças, pelo que foram sempre muito advertidos pelos profetas. Um exemplo disso é o episódio de Elias, por exemplo, diante dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 2. Era-lhes muito fácil aderir à crença em outros deuses, principalmente quando tais deuses eram ídolos materiais. Nessa tentação, infelizmente, eles caíram algumas vezes. O desenvolvimento de uma crença monoteísta custou muita luta e muito exercício, muitas perdas, até que se firmasse na consciência de que não há outro Deus. No início, é provável que os hebreus fossem até enoteístas. O enoteísmo, ele ensina a haver vários deuses, porém somente um, mais forte, que manda nos outros deuses e é digno de ser adorado. Os hebreus foram advertidos nos 10 mandamentos da lei de Deus a não adorarem outro Deus. Êxodo 20, versículo 3. Há ainda outras advertências também nesse sentido, em Isaías 49, Salmo 115 e tantos outros textos. Então, esse é o monoteísmo hebreu. Mas o monoteísmo judaico-cristão, ele aceita a doutrina da Trindade, que é demonstrada na Bíblia desde o Antigo Testamento. É claro que nós não vemos claramente as pessoas da Trindade interagindo no Antigo Testamento como nos Evangelhos. Cristo, por exemplo, em João 14, versículo 1 ao 3, e João 17, versículo 3, ele ora ao Pai e afirma a necessidade de crer em ambos e conhecer cada um deles. E quando fala do Espírito Santo, o chama de outro Consolador. Então, se é outro,
É evidente que não é ele, que não é a mesma pessoa. Então essa interação, ela começa no Gênesis, desde o primeiro capítulo da Bíblia. As escrituras sagradas ensinam que o Deus de Israel, revelado nas escrituras dos judeus, como Deuteronômio, os livros de Rei, Neemias, Salmos, etc., é o mesmo Deus do Novo Testamento, conforme Marcos 12, do 29 ao 32. Um só Deus e um só Senhor. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, por exemplo, em Filipenses 2,11. Da mesma forma, se aplica ao Filho, como em Colossenses 2,9. E ao Espírito Santo, como em Atos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. Portanto, cada uma das três pessoas da Trindade é chamada de Deus na Bíblia individualmente. Assim também, como cada uma das três pessoas é cada Senhor. Porque isso também ocorre com o tetragrama, que são as 4 consoantes do nome divino Yahvé, que significa Senhor. Porque ele se aplica ao Pai sozinho, como em Salmo 110, verso 1, ao Filho, em textos tanto do Antigo Testamento como do Novo, por exemplo, Isaías 43, que já era uma profecia do Messias, e na Revelação, em Mateus 3:3. E também se aplica ao Espírito Santo, como em Ezequiel, capítulo 8, do 1 ao 3. No entanto, aplica-se à Trindade, como em Deuteronômio 6:4 e em Salmo 83, verso 18. Preste atenção, tá? Nos textos que eu vou colocando aqui para você, eu não fico citando, eu não fico lendo para a gente ganhar tempo, mas você pode pegar o texto e ir procurar. Vamos ver a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, porque é muito interessante no credo de Atanásio, eu quero ler com você o que o credo de Atanásio diz. É muito importante você ter a declaração de fé das Assembleias de Deus, e no final tem os credos ecumênicos, que está no final das declarações de fé das Assembleias de Deus, na página 221, do 1 ao 11 diz assim, ó: todo aquele que quer ser salvo, olha como a igreja primitiva e posteriormente no período patriarca, como que eles levavam isso a sério. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, são 3 eternos, mas há apenas um eterno. Eu sei, professor, que às vezes pode te dar um nó, porque é difícil explicar a doutrina da Trindade, mas segue passo a passo, leia direitinho, busque fontes, leia também um livro de apoio, para te ajudar a entender melhor, dominar o assunto e levar isso para a sua classe. O segundo subtópico, evidência no Antigo Testamento. Então Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo já existisse, em João 17:5. Em outro momento, ele diz a Filipe: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Em João 14:10. Então, embora essa interação não seja vista claramente nas páginas veterotestamentárias, ela está implícita. O primeiro termo para Deus em Gênesis é Elohim. E Elohim ele indica uma pluralidade de pessoas. Em Gênesis 1:1, no primeiro, abrindo a Bíblia, você já vê isso. É por isso que ele fala em plural. Façamos. Nossa, como no versículo 26. Nós, como em Gênesis 3:22. Isaías 6:8. Vinde, desçamos, confundamos, lá em Gênesis 11:7. E nós vemos isso, por exemplo, em passagens como o nascimento de Ismael e da sarça ardente no Sinai. São evidências de um Yahvé distinto de Yahvé. Como assim? Bom, vejamos no texto. Gênesis 16:7, o anjo de Jeová apareceu a Agar. Então o anjo lhe disse, no versículo 9. E o anjo também disse, no versículo 10 e versículo 11. Mas no final do versículo 11, diz que porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E o versículo 13, então Agar deu ao Senhor
que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Então, o anjo de Yavé, ele é identificado como o próprio Yavé. No sarçal do Sinai, o mesmo anjo de Yavé aparece a Moisés, Êxodo 3:2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Mas versículo 4 ao 6 revelam que esse anjo é o próprio Deus. Olha o que diz o texto. Quando o Senhor viu que ele aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então, o mesmo anjo de Yavé no texto é o próprio Deus. Outros textos, por exemplo, como Salmo 45, do 6 ao 7, o teu trono, é Deus, é para todo sempre cetro de justiça, é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos outros seus companheiros. Agora, que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? E isso não pode fazer sentido numa estrutura monoteísta sem a encarnação do Verbo. Em Hebreus 1:8, nós ficamos sabendo que se trata do Filho. Outro texto é Salmo 110, por exemplo, no verso 1. Disse o Senhor a meu Senhor: senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Essa passagem é o próprio Deus conversando com Deus, e Yavé em diálogo com Adonai. E eu poderia citar tantos outros textos aqui do Antigo Testamento que mostram essa evidência bíblica da Trindade no Antigo Testamento. Mas vamos ver como ela é revelada no Novo Testamento, porque no Novo Testamento é confirmada a doutrina da Trindade. Em João 1, do 1 ao 5, nós vemos claramente, João ele afirma que o Verbo, o Logos, ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio. E Paulo também afirma que Jesus é o proeminente da criação. Lá em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 18. Ele estava no princípio, ele criou todas as coisas. Então o Novo Testamento não contradiz o Antigo, mas torna explícito o que Dante estava implícito. Pois a unidade de Deus não é absoluta. Deus não é uma mônada estéril, de modo que as escrituras sagradas dos judeus revelam a unidade na Trindade, ao passo que o texto sagrado na Nova Aliança revela a Trindade na unidade. A doutrina da Trindade não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unidade, e nem a doutrina da unidade anula a Trindade. A Trindade bíblica pregada pelos cristãos consiste em um só Deus em três pessoas. Não três deuses que seriam uma tríade e não uma trindade. A Trindade no Novo Testamento. Em Mateus 28:19, primeiro no batismo, nós já vemos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são mostrados de maneiras individual e juntos. Agora, na grande comissão, o Deus da Bíblia, ele é uno e trino. Ele subsiste eternamente em três pessoas distintas. E essa verdade pode ser vista na fórmula batismal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade, porque menciona um único nome em três pessoas. Nela está o conceito trinitário muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada por Jesus durante seu ministério acerca de si mesmo e do Pai, como Mateus 11:27, e do Espírito Santo, como Mateus 12:28. O texto sagrado está apresentando três pessoas distintas em uma só divindade, porque em nome quer dizer em nome de Deus, do único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas. Na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. O Espírito do versículo 4 é o Espírito Santo. O Senhor do versículo 5 refere-se ao Filho. E o Deus do versículo 6 ao Pai. Portanto, nós vemos a Trindade também na distribuição dos dons espirituais. Na bênção apostólica, como por exemplo em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A Trindade em Mateus 28:19 começa com o Pai, em 1 Coríntios 12 com o Espírito Santo, e na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13:13, começa com o Filho. É a mais bela bênção das epístolas paulinas e mostra a função abençoadora de cada uma dessas três pessoas. É conhecida como bênção apostólica, ou também chamada de bênção trinitária. Também é visto na unidade da igreja.
Efésios 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, a unidade da igreja, o corpo de Cristo, gira em torno dessas três pessoas da Trindade. Essa passagem mostra a distinção de operação de funções do Deus Trino. É justamente isso que o texto bíblico está afirmando. Não confundir as pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Um só Pai, um só Filho e um só Espírito Santo. As três pessoas estão presentes agindo, cada uma na sua esfera de atuação, em perfeita harmonia e em perfeita unidade. E também nós vemos a Trindade na obra da salvação. Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A salvação é obra do Deus Trino. O Pai idealizou a salvação, o Filho a realizou e o Espírito Santo a consumou. O Pai é responsável pela eleição segundo sua presciência, a redenção realizada no Calvário, pela aspersão do sangue de Jesus, o Filho, e a santificação dos salvos é a obra do Espírito Santo. E há também várias passagens tripartidas no Novo Testamento que revelam a Trindade. Por exemplo, Lucas 24, 49, Romanos 1, do 1 ao 4, 1 Coríntios 6 ao 11, Filipenses 3, 3, 2 Coríntios 1, 21, Gálatas 3, 11 ao 14, Efésios 1, versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e muitos outros textos que revelam no Novo Testamento a doutrina da Trindade. Portanto, como resumo desse primeiro tópico, vemos que, embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Vamos ver agora as heresias contra a doutrina da Trindade. Subtópico 1, o unicismo. E subtópico 2, a verdade bíblica. Então são duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarianismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Tá? A revista ela vai tratar o unicismo, mas para que você não confunda, eu vou trazer para você a diferença, tá, do unicismo e do unitarianismo, porque é muito interessante você entender a diferença, porque elas são bem parecidas. Então eu vou te mostrar a diferença, porque são várias as heresias antitrinitarianistas, mas essas são as principais. Porém, são muito semelhantes, mas existe diferença, como veremos, né? Mas a lição, é importante dizer, né? A revista ela traz a ênfase ao unicismo, que também é conhecido como monarquismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Então veja a diferença entre unicismo e unitarianismo. Sobre o aspecto, né, a natureza de Deus, no unicismo, Deus é um e se manifesta de três modos diferentes. Já no unitarianismo, Deus é um e apenas o Pai. O aspecto da divindade de Jesus para o unicismo, eles creem que Jesus é Deus, porém é uma manifestação do Pai. O unitarianismo não crê que Jesus é Deus, mas um mestre ou um profeta. Sobre o Espírito Santo, o unicismo crê que o Espírito Santo é um outro modelo de Deus. O unitarismo, ele reforça, ele ensina que o Espírito Santo é a força ou o poder divino. Mas vamos focar então no unicismo. E vamos ver, antes de entendermos essa heresia, vamos ver os seus fundadores, os heresiarcas, né, que são fundadores, líderes de alguma heresia. Vamos ver então quem foram os principais heresiarcas dessa heresia, que foram Noeto, Práxeas e Sabélio. Noeto era natural de Esmirna. Segundo Hipólito de Roma, ele ensinava que Cristo era o próprio Pai, e o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Cipriano, né, que foi um bispo de Cartago do ano 200 a 258, chamou a heresia de Noeto de patripacionismo. Do latim é patre, que é pai, e passus, né, de patrior, que é sofrer. Já Práxeas, ele foi discípulo de Noeto, e o seu principal opositor foi Tertuliano, né, que escreveu uma obra chamada Contra Práxeas. Tertuliano disse que Práxeas
fez 2 obras do demônio em Roma. Expulsou a profecia e introduziu a heresia. Fez voar o Paracleto e crucificou o Pai. Agora, desta escola, quem se destacou foi o bispo Sabélio, que se tornou o grande líder desse movimento. Por isso, seus seguidores foram chamados de sabelianistas, ou sabelianos, né? Por volta de 215, Sabélio já ensinava suas doutrinas em Roma. Segundo ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 faces, semblantes ou nomes agindo na história. E não eram 3 pessoas distintas, mas apenas os 3 aspectos do Deus único. Um só Deus se manifesta como Pai no Antigo Testamento, como Filho na encarnação e descendo sobre os apóstolos no Pentecoste. O sabelianismo ganhou espaço por mais ou menos 100 anos em Roma, na Ásia Menor, Síria e Egito. E em 263, Dionísio de Alexandria enfrentou o próprio Sabélio, derrotou o sabelianismo. Depois disso, o cristianismo passou a repudiar esse pensamento e o combate a essa heresia continuou até que ela desaparecesse completamente na história. E depois de muitos séculos, essa heresia foi trazida de volta por John Shipp, fundador do movimento Só Jesus. As formas do unicismo, né? Ele aparece como o monoteísmo hebreu, o socianismo, o unitarianismo, o monarquismo, o sabelianismo e o monoteísmo em si. Então vamos ver as principais heresias antitrinitarianistas. Primeiro, nós falamos um pouco a doutrina, né, do monoteísmo hebreu. Ele aceita um único Deus, indivisível. E sua base é a Shema de Deuteronômio 6,4, como eu disse, ouve, ó Israel. O arianismo, que Ario, bispo de Alexandria, foi o seu precursor em 319 depois de Cristo. Vamos ter lições aqui que nós vamos falar sobre o arianismo. Então, como eu disse, não vamos esgotar. Mas o arianismo, ele crê que só existe um Deus. O Cristo Logos foi criado por Deus, sendo inferior a ele, não possui a mesma substância do Pai. O apolinarianismo, né, que foi fundada por Apolinário no século IV. Ele opunha-se ao arianismo, negava a união hipostática de Cristo, e para ele Jesus não possuía um espírito humano. O socianismo, que foi fundado por Faustus Sócinos no século XVI, este já ensinava que Jesus não existia antes do nascimento. Nasceu da Virgem Maria, transmitiu a vontade de Deus na terra, ressuscitou e ganhou imortalidade ao ser levado para o céu. Desde então reina sobre o mundo. O modalismo ou monarquianismo, né, teve por precursor Paulo de Samosata, né, e Artemão, no século I e II. Eles criam que há um só monarca. Deus dividiu-se entre dinâmico e o modalista. O adocionismo, que teve como precursor Teodório de Bizâncio, no século VII. Eles defendiam que Deus é indivisível. Jesus não foi coeterno com o Pai, mas foi revestido de Deus para atender seus planos. O sabelianismo, que teve por precursor Sabélio, que nós já citamos aqui, de 230 depois de Cristo, e que ensinava que o Pai encarnou no Filho. É também modalista, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São diferentes modos como Deus é percebido pelas pessoas de acordo com a situação. Então ele defende também o patripacianismo, ou seja, que o próprio Deus Pai sofreu na cruz. O unicismo em si, que nós estamos ensinando aqui, que eu vou novamente mostrar a diferença com o unitarianismo, né? E o unicismo, ele teve como precursor Paulo de Samosata e Artemão, no século II. Ele aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma só pessoa. Algumas igrejas evangélicas hoje são unicistas, nós vamos ver no próximo tópico. Eles usam o nome de Jesus para se referir tanto ao Filho, quanto ao Pai e ao Espírito Santo. Batizam em nome de Jesus alegando que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Jesus é Pai, Jesus é Filho, Jesus é Espírito Santo. Portanto, ele também é modalista. E o unitarianismo, que teve como precursor Miguel Servet, em 1531. Este não deve ser confundido com o unicismo. O unitarianismo afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidades absolutas de Deus. São 3 manifestações de Deus. Em segundo lugar, para a gente fechar esse segundo tópico, a verdade bíblica. A doutrina bíblica da Trindade é vista com largueza, com clareza na Bíblia. E a distinção entre as 3 pessoas da Trindade é claramente vista. Então, verdade bíblica sobre a Trindade.
Então, como eu disse, a distinção dessas três pessoas da Trindade é fácil de ver, a começar pelo batismo de Jesus, em Mateus 3,16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, como João 8,16 e também 17, João 17,3. Embora sejam eles o mesmo Deus, como em João 10,30. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como uma outra pessoa, como em Mateus 20,23, Mateus 26,39 e também no versículo 42. Também nos seus discursos, em João 5,18 ao 23, João 8,19, João 10,18, João 11,41 e 42, e na oração sacerdotal em João 17. Então trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, em João 14,16 e 26, o outro Consolador. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João versículo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, o erro dos unicistas ocorre porque eles desprezam a ortodoxia e pensam estar sendo guiados somente pela Bíblia. Na verdade, eles foram cegados pelo Deus desse século, conforme 2 Coríntios 4,4. Eles estão apenas procurando textos isolados para defender a sua tese heterodoxa. Quem lê as Escrituras com a ajuda do Espírito Santo concluirá sem qualquer dificuldade que há um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, iguais em poder, glória e majestade. Veja, por exemplo, os atributos divinos nas pessoas da Trindade. Atributos incomunicáveis, tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. Por exemplo, a eternidade, no Salmo 90, verso 2, é vista como atributo do Pai. Já em Colossenses 1,17 é um atributo do Filho. Em Hebreus 9,14 é um atributo do Espírito Santo. Pega esses textos, faça um estudo deles, até porque isso aqui já é suficiente para você poder rebater qualquer unicista. Por quê? Se esses atributos incomunicáveis eles são atribuídos tanto ao Pai como ao Filho como ao Espírito Santo, isso aqui prova a Trindade como uma doutrina bíblica. A onipotência, em Gênesis 17,1, é atribuída ao Pai. Já em Mateus 28,18 é atribuída ao Filho. Em 1 Coríntios 12,11 é atribuída ao Espírito Santo. A onipresença, atribuída ao Pai em Jeremias 23,24, atribuída ao Filho em Mateus 28,20 e atribuída ao Espírito Santo em Salmo 139, verso 7. A onisciência, que é um outro atributo incomunicável, é atribuída ao Pai em 1 João 5,20. É atribuída ao Filho em João 21,17. E também é atribuída ao Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Agora, todos eles são criadores. O Pai nós vemos em Gênesis 1:1, Salmo 33:6, Hebreus 11:3, 2 Pedro 3:5. O Filho em João capítulo 1, versículo 3, versículo 10, Romanos capítulo 11, versículo 36, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. E o Espírito Santo é visto como Criador em Jó 26:13, também Jó 33:4 e também no Salmo 104, versículo 30. Portanto, como resumo dessa nossa segunda parte, nós vemos que o unicismo e o unitarianismo são duas principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. O terceiro tópico mostra o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Subtópico 1, o problema. Subtópico 2, uma reflexão bíblica. E subtópico 3, a posição oficial. O problema. Existem grupos que a revista comentarista está trazendo como grupos pentecostais. Porém, é melhor se referir como grupos pseudo-pentecostais. Porque se eles não creem no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, não podem ser pentecostais. Esses grupos, eles têm livre acesso no evangelicalismo brasileiro. Por isso que é perigoso. Isso é muito perigoso. Eles não são ortodoxos, porque pregam um Deus diferente do que o apresentado nas Sagradas Escrituras. E fazem distinção entre as pessoas da Trindade. Os movimentos unicistas de hoje são desdobramento da antiga doutrina modalista rejeitada pelas igrejas do primeiro século. Há muita coisa em comum entre eles, os unicistas modernos e os antigos sabelianitas, mas não são exatamente iguais. Os principais movimentos unicistas de hoje são os movimentos Só Jesus, Tabernáculo da Fé e a Igreja Voz da Verdade, que também é um conjunto musical que tem esse mesmo nome, Voz da Verdade, que se constitui no principal grupo unicista do Brasil, porque se destaca por ser um grupo musical. E estes têm enganado muitas pessoas pela influência da música. Temos que ter cuidado,
Porque o mal misturado com o bem é pior do que o mal. É um outro evangelho, conforme Gálatas 1:8. É um falso evangelho unicista, é uma heresia de perdição, que Pedro nos alertou em 2 Pedro 2:1, que introduziriam encobertamente heresias de perdição no nosso meio. Então vai uma reflexão bíblica em segundo lugar. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério de músicas unicistas? O poder da palavra e não do tal movimento. Ela é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Contudo, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas sobre experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Jeremias 17:9. Não servem como instrumento aferidor de doutrina, mesmo que as experiências sejam milagrosas. A Bíblia diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz, em 2 Coríntios 11:13. E oferece, portanto, experiências espirituais falsas. Jesus diz que os falsos profetas são reconhecidos pelos frutos e não pelos milagres e maravilhas. A Bíblia é a única fonte de autoridade e de doutrina, e não as nossas emoções. Portanto, dizer que se sente bem ao escutar certa música não garante que sua teologia é bíblica. A semente pode ser semeada mesmo por alguém que não tem compromisso com a verdade. Mateus 7, 21, 22, nós vemos que muitos vão em nome de Jesus, muitos expulsam demônio, fazem sinais e maravilhas, mas não são conhecidos por ele. A semente, ela precisa cair em terra boa, quando há um coração disposto a ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo pode convencer a pessoa. Afinal, quem convence o homem não é a emoção do louvor, mas o Espírito Santo. A fé é gerada pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17, e não pelo ouvir os louvores dessas pessoas. Quem opera a salvação é o Espírito Santo, e não a letra de qualquer louvor ou qualquer compositor. E, vamos falar a verdade, alguns louvores do Voz da Verdade são lindos e nós cantamos nas nossas igrejas, Assembleia de Deus. Pode alcançar alguém. O perigo é essas pessoas receber esses ensinamentos após sua conversão. Portanto, vigiemos. E, aproveitando aqui a brecha, nós temos que ter cuidado porque nós temos em nosso meio hoje louvores antropocêntricos, emocionalistas, humanistas, materialistas. Alguns deles são heterodoxos. Então, tomemos cuidado também com os louvores que nós cantamos e que nós colocamos na nossa igreja. Vale aproveitar essa brecha para falar isso. Então, gente, para finalizar, vamos ver a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. A nossa convenção, que é a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, divulgou um manifesto contra o unicismo e o uso de suas músicas em nossa igreja. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus. Olha a importância disso. Um falso Jesus. Um Jesus diferente do revelado no Novo Testamento. O Deus que é louvado nessas músicas não é trino, é uno. E isso seus mestres declaram abertamente aos quatro ventos. Mas é importante destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordamos das suas crenças, de maneira educada. Isso vale para qualquer crença inadequada, mas não devemos compartilhar de suas crenças. A doutrina de Deus é o primeiro de todos os mandamentos. É uma questão de vida ou morte. Não é, portanto, mensagem alternativa. Salta à vista de qualquer leitor na Bíblia a pluralidade da divindade. O ensino do Senhor Jesus é que seus apóstolos expressavam a fé em um só Deus, mas ao mesmo tempo eles ensinavam a deidade do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quem nega a doutrina da Trindade é contrário à Bíblia e se opõe ao próprio Senhor Jesus. E rejeita o Espírito Santo. Opõe-se à própria teologia, porque a Trindade é a chave para várias doutrinas fundamentais da igreja. Rejeita o plano da salvação. Afinal, na obra salvífica, o Pai enviou o Filho, Gálatas 4, 4 e 5, que consumou a obra recebida do Pai, João 17, 4 e 5, também João 19, 30. E o Espírito Santo é quem convence o pecador dessa maravilhosa salvação, conforme João 16, do 8 ao 11. Portanto, é muito perigoso, nós temos que evitar esse tipo de ensinamento. A declaração de fé ainda diz, combatendo o unicismo, ainda no capítulo 3, parágrafo 2, negação ao unicismo, unitarianismo e triteísmo.
Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarianismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, existem três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único e verdadeiro Deus. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos 12:32. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é essa: quem conhece a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma revelação bíblica conforme defendida no credo de Atanásio. A fé universal é esta, que adoramos um só Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos as substâncias. Os triteístas acreditam em mais de um Deus. Os unicistas confundem as pessoas e os unitaristas separam a substância. São crenças inadequadas que estão em desacordo com a fé cristã bíblica e histórica, razão pela qual nós as rejeitamos. Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, definidas e identificadas com a mesma natureza divina. Portanto, na sinopse 3, conclui que o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. A nossa conclusão diz que a introdução do credo de Anastácio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolável, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto que é apresentado pela Bíblia. Acabou que a nossa conclusão é a mesma da declaração de fé das Assembleias de Deus. Portanto, foi do agrado de Deus Todo-Poderoso se revelar aos pequeninos, com todo o esplendor de sua natureza triuna. Portanto, não percamos a oportunidade de nos relacionar com Deus Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, o Consolador. Eu quero terminar orando pela sua vida, orando em agradecimento a Deus, para que Deus continue abençoando as nossas aulas e nos guardando. Pai, eu quero te agradecer pelo momento que passamos aqui falando da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor se faz presente. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho e Espírito Santo, que leva nossas orações até o trono de Deus. Continue nos iluminando e até o Senhor permitir, até a sua vinda, enquanto o Senhor quiser, abençoe esse canal para que nós possamos sempre estar aqui falando da tua palavra. Abençoe cada um que assistiu toda essa aula, aqueles que vão assistir alguns dias, meses ou quem sabe anos. Continue sendo conosco. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Te espero, querendo Jesus, e se ele não voltar, até as próximas lições. Não perca também o vídeo sobre o questionário dessa lição que nós vamos colocar a seguir. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.